Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar fim aqui ao nosso assunto sobre relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Nós já trabalhamos dois estudos com relação a esse primeiro assunto, e hoje nós vamos falar sobre as metades eternas. Este assunto está na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita. Antes de começar a tratar destas questões especificamente, nós vamos trabalhar das questões 296 a 303. Eu acho que seria muito interessante a gente trazer aqui um caso lá do livro Nosso Lar, que nos auxilia a ilustrar bem essas questões, sobre esta união entre dois espíritos. E dentro do Nosso Lar existe esse capítulo 38, que é um capítulo muito bonito, ele é muito interessante, traz muitas reflexões muito bonitas, sobre relação entre espíritos que se uniram durante a sua existência corpórea e que no plano espiritual se reencontram, formam ali suas famílias, e nesse caso, Tobias, nesse capítulo, nós vamos trabalhar sobre, ou nós vamos encontrar o relato de André Luiz com relação ao Tobias e duas esposas que ele teve no plano material, durante a última encarnação, e que hoje vivem os três juntos, ou naquele momento, viviam os três juntos. Então, muito interessante, muito legal esse capítulo. Ele vai auxiliar a gente a ilustrar um pouco das questões que nós vamos trabalhar depois no Livro dos Espíritos. Então, vale a pena a gente ler aqui, é um capítulo muito rápido, muito curtinho, e a gente vai, então, ler e depois fazer as reflexões com relação às questões. Vamos lá, no capítulo 38, o caso Tobias, livro Nosso Lar, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Começa assim. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, uma vez que os outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta, ou seja, esta bordejando a madureza, era sua esposa, e aquela, ou seja, a mais idosa, irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, que interessante, Lá tem livros também, Formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Eu, na minha ignorância aqui, não sabia o que era caramanchões e procurei aqui na internet. Se tratam dessas estruturas aqui, muitas das vezes de madeira, que servem para um abrigo ou mesmo para um momento ali que você possa descansar. Se a minha definição não está muito correta, mas eu acho que é mais ou menos isso. Com essas imagens dá para a gente entender mais ou menos do que se trata. Ilustra bem para a gente aqui a ideia da estrutura. Então, caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa, em nosso lar, parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Como eu sou muito ruim com flores, então peguei aqui também as imagens para a gente saber melhor quais são. Em casa de Lísias, o outro amigo ali que o André Luiz fez no nosso lar, que auxiliou na recuperação dele lá nas câmaras de retificação, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Glicínios são essas flores aqui, e os lírios, essas belas flores aqui também. Glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Então, seria mais ou menos uma figura como essa aqui, mais ou menos. Então, para aqueles que, assim como eu, têm muita dificuldade na recordação dessas flores, serve bastante para a gente ilustrar aqui. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamavam-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente. E aqui começa a nossa reflexão aqui sobre o caso familiar de Tobias. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Ele deve ter feito aquela cara, como assim, Eu não conheço, aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes. E indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto bem de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. É até engraçado esse capítulo, assim, que nos traz essa ideia de bom humor mesmo, Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Imagina
como fala, né? O André Luiz sem graça, né? Foi colocado ali numa situação um pouco delicada, né? Assim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra. Isso mesmo, respondeu tranquilo. Então, quer dizer, o Tobias está ali na casa, né? Recebeu o André Luiz, tinha a Hilda e a Luciana, e foram duas esposas do Tobias naquela última encarnação, com referência àquele período no qual ele está contando a sua história. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? Que entendimento, né, interessante. De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta a questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Olha que interessante, né? Então, é uma questão que nos interessa muito, né? A gente, a partir da doutrina espírita, dos esclarecimentos que os espíritos nos dão referente a esse assunto, nós conseguimos entender muito bem, né? E aqui ficam sempre essas questões, né? Como que vai ser lá no plano espiritual a relação dessas situações em que duas ou três pessoas se cruzaram ou cruzaram os seus caminhos, né? A gente sabe, e nós vamos estudar isso, nós estamos estudando, aliás, que o que de fato conta é a verdadeira simpatia, a verdadeira união que é a espiritual entre os espíritos, né? E que se reúnem mediante a essa simpatia. Mas ainda ficam para nós, né, essa questão. Fica alguma curiosidade para nós de sabermos com relação a essas situações em que nós, com outros espíritos, cruzamos os caminhos, né? E entender como que isso funciona lá no plano espiritual de uma maneira que seja um pouco mais palpável para nós, né? Mais próxima da nossa condição, inclusive, de progresso espiritual realizado, né? Então, olha só, de novo, né? O problema interessa profundamente a todos nós, a milhões de pessoas nos ciclos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? E aí ele continua: sabemos que a morte do corpo apenas transforma, sem destruir. Os laços da alma prosseguem pelo infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Né, porque realmente tinha, né, essa questão, né, do casamento e vários entendimentos dentro das religiões, né, com relação a este casamento, a essas segundas núpcias, por exemplo, né? E aqui ele continua: encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. E aí, o Tobias continua: forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não e sim dos homens desencarnados. Vamos até fazer um comentário aqui sobre essa frase, porque eu acho que é muito interessante, né? Porque a gente ainda, né, tende muitas vezes a achar que a mudança para o plano espiritual, né, ou voltar para a pátria espiritual, vai fazer com que a gente seja um espírito superior, né, ou que a gente vai dar aquela transformação radical na nossa percepção, nos nossos conhecimentos. E, na verdade, né, a gente sabe que o progresso espiritual se dá à medida que o espírito trabalha por modificar-se, por agregar novos conhecimentos, né, por ampliar os seus conhecimentos, as suas experiências, pelo seu trabalho no bem, que vai se transformando. Então, é um progresso, né, é um caminho que vai acontecendo de maneira progressiva, né, não dá saltos. Então, a gente vai adquirindo essas percepções, essas qualidades, de uma maneira gradativa, né, e que as condições, aquilo que a gente vai ter capacidade de compreender, também está de acordo com aquilo que nós construímos dentro do nosso progresso espiritual. Então, não podemos achar que os sentimentos ainda, né, ali de certa forma enraizados no orgulho ou no egoísmo, né, que ainda a gente não conseguiu se depurar, que eles não vão continuar a existir, né, dentro da nossa essência. É um trabalho contínuo que nós precisamos continuamente nos esforçarmos por nos livrarmos dele, né? E na nossa encarnação serve como uma excelente oportunidade para que a gente se purifique com relação a essas imperfeições, né? É como se fosse um filtro aqui. E o filtro não é algo passivo, mas algo que exige de nós um trabalho, um esforço ativo, que é o que a gente chama da iluminação espiritual, né? Onde a gente vai realizar a nossa reforma íntima, onde a gente vai trabalhar por eliminar de nós essas nossas imperfeições morais. Então, o orgulho, o vício, né, a vaidade, né, a inveja, o ciúme, todas essas características são características que nós precisamos eliminar de nós através de um trabalho, um esforço, né, contínuo e ativo. Então, essa parte que ele fala é muito importante, porque ele está falando assim: olha, a gente não está lá na esfera dos anjos ainda, ou seja, nós ainda não conseguimos eliminar da gente, né, toda essas características que nos aproximam ainda da característica de homens, né, ainda, né, espíritos que precisam ainda trabalhar pela sua purificação.
né? Ou seja, espíritos que ainda precisam passar por encarnações para depurarem a si mesmos, né? A gente sabe que a condição de espíritos puros, né, é algo que ainda a gente precisa caminhar muito para chegar, né? Então é importante de reconhecer a progressão dos espíritos e saber que, né, aquilo que nós vamos encontrar no plano espiritual com relação a nós mesmos já é o reflexo daquilo que hoje nós somos, né? Então, se a gente quer compreender mais ou ter mais compreensão no plano espiritual, se a gente quer ter menos ciúme ou uma compreensão maior das relações fraternais entre os espíritos, então a gente precisa trabalhar hoje para agariar essas características em nós, para que lá, né, tudo isso que nós construímos através de um esforço ativo reflita na condição espiritual do espírito, né? E aí, então vou puxar aqui o raciocínio de novo, né? Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, sim dos homens desencarnados, né? Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntou André Luiz, né? Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série enorme e gradativa de posições, é o que a gente estava falando. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer, né? Ou seja, é progresso espiritual. Não se dá saltos, é algo gradativo, progressivo. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro de guardiões caridosos. A gente fala que este progresso, né, a gente entende, né, os espíritos nos esclarecem, que esse progresso, né, é mediante ao esforço que cada um de nós realiza, né, em si mesmos, né, com mais ou menos esforço, mais ou menos vontade, segundo o livre-arbítrio de cada um segundo as suas obras, né, e que, para nós ainda, né, ainda a gente não está, como fala, a gente ainda precisa do amparo dos nossos amigos do plano espiritual para nos auxiliarem, né, na nossa senda evolutiva. Nós ainda precisamos dos nossos guias, né, para nos auxiliarem no nosso progresso evolutivo, né, nos dando ânimo, nos dando entendimento, nos auxiliando com a compreensão, né, com a intuição daquilo que nós precisamos percorrer, né, nos dando bom ânimo, coragem, fé, os conselhos, né, sabendo, e eles respeitando, sabendo que é o esforço de iluminação que compete a nós de realizarmos. Eles estão lá para ajudar, mas o esforço de iluminação compete a cada um de nós. Então, essas características que nós precisamos agariar em nós, por mais que ainda a gente não prescinda do auxílio deles, né, ou seja, por mais que a gente ainda precise desse auxílio deles e por mais que eles nos concedam auxílio, cabe sempre a responsabilidade das ações da nossa parte para alcançar essa iluminação, né? Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo que o verdadeiro casamento é das almas e essa união ninguém pode quebrantar, né? Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando. Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia da nossa Ailda. Então a Hilda, ela foi a primeira esposa ali do Tobias naquela última encarnação, né? E aí ela fala, a Hilda, a senhora Tobias, no entanto, né, demonstrando humildade digna, acentuou. Calem-se, nada de qualidades que não possui. Buscarei sumarizar nossa história a fim de que o nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou depois de fixar um gesto de narradora amável. Tobias e eu nos casamos na Terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Olha só. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Quer dizer, então, ao dar à luz ao segundo filho do casal, a senhora Hilda, primeira esposa de Tobias naquela encarnação, ela desencarna. E ela continua. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. E olha só, o desequilíbrio que ela, né, sentiu, né, levou ela para uma condição de sofrimento moral muito grande, né, uma angústia muito grande. E é esta situação, esse desequilíbrio, que faz com que ela permaneça ali no umbral. Olha só. Então até vou ler aqui de novo. Ó. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Então, é uma condição do espírito dela em desequilíbrio, né, onde ali, não reconhecendo ainda toda a questão espiritual, talvez, né, o que trouxe para ela uma certa não compreensão e uma angústia com relação aos desígnios que são superiores a nós, que fez com que ela, né, dentro desse desequilíbrio cultivado em si mesma, que fez com que ela, né, permanecesse nesta região umbralina, né? Então ela fala assim, não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então assim, ela não estava desamparada.
mas é que ela, no seu próprio desequilíbrio, ela se mantinha alheia aos conselhos que a espiritualidade amiga enviava a ela, através do pensamento. Né? Então, ela mesma bloqueava aquilo. É a mesma coisa que acontece com a gente. Né? A gente, às vezes, está imerso em alguma fonte de desequilíbrio que nos afeta muito, e muitas das vezes, né, somos nós que bloqueamos, né, todas as fontes de auxílio espiritual que nós recebemos em todos os momentos. Né? Então, nesses instantes, é necessário que a gente, né, busque o auto-reequilíbrio, né, busque esta volta a uma situação de equilíbrio, né, para que a gente possa receber esse amparo, né, e para que a gente possa ver e ouvir tudo aquilo que nós recebemos de misericórdia dos nossos amigos que nos amparam tanto. Né? Então, é sempre também uma vontade de buscar um remédio ao invés de querer ali ficar naquela situação de desequilíbrio. Né? Então, acho que dá para a gente imaginar isso. Né? Tem horas que a gente fica, né, naquela situação. Parece que a gente recebe aqueles pensamentos de vamos lá, força, mas a gente parece que quer, né, ficar naquela situação de desequilíbrio. Como os espíritos nos falam, né? Muitas das vezes o que nos falta é a vontade. Então, né, a gente pode como fala, visualizar, né, esta situação acontecendo, né, com a Hilda, com muitas das vezes nas nossas próprias experiências. Né? Muitas das vezes a gente que quer, né, ou que não consegue sair daquela situação angustiosa. E aí ela fala: queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Né? Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei. Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Né? Aqui a consequência desse processo obsessivo. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Né? Chegou ela, como quem nada desejava, enchendo-me de surpresas, sentou-me ao lado, pôs-me em seguida no colo, como no outro tempo, e perguntou-me lacrimosa: que é isto, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta bilhos do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele. É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Ou seja, né, ela ali não reconheceu na Luciana, né, uma, uma amiga, né, que entrou na vida do marido ali para auxiliar na reconstrução daquele lar, que estava, de certa forma, precisando deste amparo materno, já que, né, aqueles que estavam ao redor deles e inseridos dentro do âmbito familiar não estavam ali, de certa forma, de fato, preocupados, né, com o amparo àquela família, apenas cumprindo, né, os deveres, como ela colocou aqui anteriormente. Né? Ou seja, precisava realmente essa pessoa para auxiliar, né, a reconstrução daquele âmbito familiar com o amor. E aí, né, a Hilda, não compreendendo esta situação, se colocou contra, né? Viu naquela presença uma inimiga ao invés de uma amiga. E aí veio, então, a avó para auxiliar ela a rever toda aquela situação e reconhecer naquela pessoa, não uma inimiga, mas sim uma amiga que Deus envia no caminho deles para, né, uma reconciliação e, além disso, um auxílio à família. Olha só que interessante. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, ó, que ela abandona, né, vindo em companhia dela para o serviço de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei incessantemente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar os outros sem distinção em nosso antigo lar terrestre. Então vejam assim, né? Não é uma coisa que transforma de uma hora para outra. Né? Ela reconheceu o erro em que ela encontrava e antes de ficar, né, em uma posição de lamentação, ela reconhecendo o seu equívoco, ela trabalhou ativamente para a reconstrução, para o seu reequilíbrio. Né? Então, naquela situação, ela buscou trabalho, compreensão através do estudo, renovação dos seus sentimentos. Quer dizer, é um esforço que ela, como espírito, estava fazendo para adquirir novas compreensões, novos valores, para agariar novos sentimentos para o seu coração. A transformação espiritual, portanto, não veio como algo, né, uma graça. Né? Não. Ali exige-se o esforço, o trabalho para que aquela compreensão seja adquirida por ela. Portanto, para nós é a mesma coisa. A gente vai conseguir essa transformação através de um trabalho ativo, onde nós precisamos batalhar para estudar, para compreender, nos esforçar para compreender aquilo que nos cerca, as situações que nos estão ao redor, etc. Né? Então, continua aqui. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente.
pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, ou seja, desencarna, Tobias, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Então aqueles três estavam ali reunidos na casa, né, haviam tido, portanto, essa relação naquela última encarnação. Obviamente que ficam, né, as questões, as curiosidades. Mas e aí, como que fica agora, né? Como que os três se relacionam e como que os três estão reunidos? Como que se diferencia, né, a posição um do outro ali? E André Luiz, né, obviamente, nesse espírito de compreensão, né, de obter compreensão e também nos auxiliando, né, ele nos traz mais essas explicações. Olha só. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto tem se sacrificado, ensinando-me um exemplo. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas, graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e, no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensável à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Olha só que interessante o que ela está falando, hein? Né? Aprendi que há casamentos de amor, de fraternidade, de provação, de dever. Ou seja, ela está nos auxiliando a compreender que dentro destas diversas uniões existem aquelas em que duas almas, né, afins realmente se reencontram para construírem ou reconstruírem os seus caminhos ali naquela encarnação, como aconteceu, né, no relato anterior entre Hilda e Tobias. E ela, né, nos dá a ideia aqui de que é também, muitas das vezes, o matrimônio como uma forma, né, indispensável à solução de necessidades ou processos retificadores. Todos são sagrados, como ela colocou aqui, porque são oportunidades para que os espíritos progridam, né, e avancem na sua marcha de progresso espiritual. E dentro deste progresso espiritual, muitas das situações em que nós somos colocados, né, neste âmbito familiar, inclusive, são também necessários a estabelecer reconciliações com o passado. Né? Então, muitas das vezes as uniões também podem ter este aspecto de reconciliação entre espíritos que estiveram, né, de certa forma, unidos de alguma maneira em vidas passadas. Então, muito interessante de observar com relação a essas características das uniões. Né? E ela continua aqui. E assim construímos nosso lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa, né, o Tobias. Mas como se processa o casamento aqui? Né, o André Luiz perguntou. Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Obviamente, como nós trouxemos ali no começo, né? É importante reconhecer a condição espiritual daqueles espíritos. Não são anjos, são, como o Tobias falou, né, homens desencarnados. Então, é interessante de reconhecer ali a posição ainda, né, de progresso espiritual realizado, em que, neste caso, né, se estabelece essas uniões familiares entre uns e outros, né, e não de uma maneira como se fosse uma família maior, né, aquilo que se daria com espíritos que são mais elevados, né, em que as uniões fraternais se dão de uma maneira mais ampla. Né. Ali, pela essa combinação vibratória, né, a afinidade permite que esses espíritos estabeleçam ali aqueles pequenos grupos familiares. Né. Incapaz de suportar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Né? Ou seja, foi indiscreto, né, o André Luiz. Mas qual a posição da nossa irmã Luciana nesse caso? Antes, porém, que os cônjuges né, espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não estão integrados num matrimônio espiritual. Olha que interessante. Queria perguntar mais alguma coisa ao André Luiz. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos regressando ao ciclo carnal. Ou seja, né, a Luciana já tem ali, né, um espírito que está ali mais fortemente unido a ela com relação a essas afinidades, né, necessárias para estabelecerem essas uniões, né, nesta condição espiritual, e que já havia regressado ao plano material, ou seja, já havia reencarnado, e que ela ali já estaria se preparando também para regressar e ali juntos encontrarem-se para estabelecerem um grupo familiar. Né? É o que ele fala aqui na sequência. No ano próximo, né, ela, Luciana, seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Né? Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado às pressas para atender um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. É muito interessante, né, ver essas ideias, essas imagens, né, ilustrativas com relação aos âmbitos familiares que se estabelecem também no plano espiritual. Tudo, obviamente, guardando essa proporção com o grau evolutivo. Né? A gente entende que esses espíritos se uniram ali, né, e os três conseguiram se manter juntos porque obtiveram em si mesmos a compreensão necessária para que aquilo ali fosse possível. Então, lá na questão do livro dos espíritos. Né?
Principalmente a 297, que nos vai fazer uma retrospectiva disso que a gente estava lendo ali no nosso lar. A 296 fala assim: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Respostas: não, pois não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, quando são puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Quer dizer, a união dos espíritos, como nos foi esclarecido ali na ilustração do Tobias, né, se dá através de uma afinidade espiritual entre espíritos, né, que encontram entre si as mesmas vibrações, os mesmos sentimentos, os mesmos conhecimentos, né, o mesmo grau de elevação e as mesmas qualidades morais. Né? Quando se encontram esses espíritos nessas mesmas condições, né, ou seja, numa simpatia entre si, essas afeições elas são verdadeiras e não há como elas serem, de certa forma, fonte de enganação, né, ou fonte para se enganar, né, um ao outro. É o que está querendo dizer aqui. Né? Nesse caso, quando as uniões são realmente de espírito para espírito, as afeições são inalteráveis. Né? É o que ele continua a trazer aqui na questão 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra, que a gente acabou de ver. Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Né? Então, mais uma forma da gente ver que as uniões se dão entre aquilo que os espíritos carregam em si. E não com relação às uniões no plano espiritual, não continuam a existir como se houvessem aqui na Terra, né, se estabelecido mediante a ordens de interesse, né, material, né, busca ali por posição social ou por riquezas, né, satisfação, como ele está colocando aqui, de interesses materiais e amor próprio. Então, é importante reconhecer isso, né? E é muito interessante de entender que essas relações verdadeiras se dão com relação àquilo que os espíritos sentem. E aí ele entra nessa questão do metades eternas, né? As almas devem unir-se, então, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que faltamente um dia se reunirá? Não, não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Muito importante. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta completa felicidade. Né? Então, a gente vê que quanto mais purificados os espíritos, né, mais unidos eles se encontram, porque os verdadeiros sentimentos que os animam são, né, puros, são honestos. Não tem ali por trás daquela união, daquela relação estabelecida entre eles, algo que seja de cunho egoístico ou orgulho. Né? Então, são verdadeiros sentimentos, condições que eles estabeleceram em si, de grau de elevação, que os permite estabelecerem uma união verdadeira. Né? E aí ele continua. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse metade do outro, separado os dois, estariam ambos incompletos. Então, não existe a criação de espírito, metade um, metade outro, e que eles vão se unir, né, de uma certa maneira. Não. Os espíritos são individualidades, né, e a forma como eles se conectam são através dos seus laços de simpatia, e não como algo que seja ali de completar um ao outro como sendo necessários a formar um único ser. Não, não existe isso. É um e um. Né? São ambos individualidades que podem se unir no sentido de estabelecer entre si, né, uma união em que as afinidades que eles mantêm um pelo outro os fazem se aproximar. Mas nunca que eles, os dois juntos, formem um outro ser. Não, não existe isso. Né? E aqui ele fala que na 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se unirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza, como dantes, com os que lhe ficaram abaixo. Quer dizer, né, a gente vê que os espíritos se elevam e a sua capacidade de conexão com os outros espíritos também se amplia. Né? E eles ali formam, portanto, né, entre eles uma família, né, uma união muito forte, né, e verdadeira, porque eles têm uns para com os outros sempre esses verdadeiros sentimentos, né, puros, e nunca com base em orgulho ou egoísmo. Né? Então eles não têm essas máscaras que os impediriam de estabelecer verdadeiras uniões. Né? Mas, como nós estamos falando aqui, né, essa verdadeira união, como eles estão falando, né, se estabelecem através de uma perfeição cada vez maior, né, que o espírito consegue alcançar. Na 301 ele fala assim: dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou a simpatia entre eles existente é o resultado da identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então aqui responde nessa questão das metades eternas. Né? Esta simpatia que atrai um
para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. E esta questão aqui talvez seja, né, uma das mais importantes, né? A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Quer dizer, o espírito ele progride e ele aumenta, né, ele sobe na sua escala, né, de progresso espiritual através da ampliação dos seus conhecimentos e das suas qualidades morais. Né? Então ele progride em inteligência e em moralidade. Portanto, isso estabelece, né, ou isto como fala, influencia o grau de elevação no qual ele se encontra. E é este grau de elevação que faz com que os espíritos se unam uns aos outros. Então, aqueles que estão em uma posição mais elevada, eles se unem e formam ali grupos de espíritos que mantêm entre si, né, um certo grau de similaridade do grau de elevação alcançado. Nisso, nós podemos utilizar também para compreender, né, as diversas moradas, né, que estão, né, distribuídas no universo e que servem para receber os espíritos. Por exemplo, aqui no plano nosso material, na Terra, um mundo de provas e expiações, temos, portanto, uma família, né, uma humanidade espiritual aqui para esta Terra, em que espíritos estão mais ou menos em um mesmo grau de elevação. Obviamente que espíritos superiores a nós vêm ao nosso encontro para nos auxiliarem no nosso progresso espiritual. Mas nós, de uma maneira geral, somos espíritos com mais ou menos o mesmo grau de elevação. Quer dizer, com mais ou menos os mesmos conhecimentos e com mais ou menos as mesmas qualidades morais. É isso que nos faz nos aproximarmos uns dos outros. Né? E aí, né, a última questão. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Todos o serão. Né? Então, todos serão simpáticos, porque nós sabemos que o futuro do espírito é uma perfeição relativa. O espírito se purifica, né, e se eleva, né, dentro dessa questão dos graus de elevação. Então, ele se aperfeiçoa e dentro desta perfeição relativa que ele alcança, cada vez mais ele vai se familiarizando ou se sintonizando, né, com esta família universal. Mas olha só que interessante, a questão não é respondida aqui. Né? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, em que se acha um outro espírito. E ainda mais depressa se dará ao encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionado. Né? Então, a gente vê aqui que o progresso espiritual se dá sempre, o espírito sempre está progredindo. E mediante ao seu esforço, mediante a sua vontade de alcançar, né, uma condição moral melhor, ou de ampliar os seus conhecimentos, as suas percepções, né, passando bem pelas situações que lhe são colocadas para o seu adiantamento, né, quanto mais bem ele passa, mais rápido ele progride. É o que nos auxilia também a compreender todas as situações que nos são colocadas aqui durante a nossa existência. Se nós suportarmos bem as situações que nos são colocadas, mais rapidamente nós vamos agregar os valores dentro de nós mesmos que nos permitem subir, né, dentro dessa escala espiritual. Mas a gente tem que perceber e compreender que este progresso é realizado dentro de nós. Nós estávamos falando no comecinho, né, eliminar de nós o ciúme, a inveja, né, eliminar de nós essas mazelas morais é o que vai fazer com que a gente progrida mais rapidamente. E aqui ele fala, né, podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dois espíritos que agora o sejam, certamente, se um deles for preguiçoso. Né? É um ensinamento muito interessante para nós, né, em que a gente relembra, inclusive, aquela passagem, né, que Jesus fala, né, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porque muitas das vezes nós vamos entrar em contato com outros espíritos, né, durante a nossa existência aqui, por exemplo, que parecem para nós serem muito simpáticos, né, vamos colocar assim, são os nossos amigos ali, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E vamos supor que a gente está aí numa situação em que a gente ainda, né, se encontra, enfim, numa situação um pouco mais negativa, vamos supor, no vício, né, ou ali na porta, no caminho largo, né? E vamos supor que a gente, então, em um certo momento, a gente se despede para esses valores, né, mais altos da vida, os valores espirituais. E aí você fala, nossa, eu quero melhorar a mim mesmo, eu estou cansado disso, né? Eu me cansei, está tedioso esse caminho largo. Então, eu vejo que a verdadeira vida do espírito exige um esforço de mim mesmo para que eu possa me depurar, para que eu possa aprender, trabalhar as minhas características morais, o que exige esforço, e a porta estreita, né, o caminho estreito. Então, eu vou fazer esse esforço. E aí você fala assim, né? Os outros não acordaram junto comigo. Então, você tem que tomar aquela decisão, muitas das vezes, de seguir só. Seguir um caminho que você vai ter que trilhar, né, entre aspas, sozinho, porque talvez aqueles outros que antes simpatizavam com você não vão ter a mesma percepção. É o que Jesus fala. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Mas tu, né, ele fala, mas tu, vem e segue. É esse despertar que muitas das vezes vai exigir de nós, né, uma vontade de trilhar aquele caminho que você sabe que vai te deixar, ou que te vai trazer mais felicidade, mesmo que os outros ainda não estejam despertados para aquilo. Isso não quer dizer que você vai abandonar, não. A questão é que você vai precisar realmente se esforçar para agariar esses valores por conta própria, mesmo que os outros ainda não tenham percebido. Mas vai exigir de você mudança de hábitos, de comportamentos,
vai ter que compreender que eles tenham talvez um momento deles para o despertar deles, e se você já despertou, já se despertou, né, é importante de reconhecer que vai ter muitas vezes de trilhar este caminho sozinho, né, e que os outros vão ter o momento deles. Se eles não se despertaram, né, deixe que eles sigam o caminho deles, né, ou o momento deles, mas a gente tem que seguir o nosso caminho, né, tem que trabalhar para a elevação de nós mesmos, porque nós sabemos que é isso que vai trazer a verdadeira felicidade para nós. Né? Então, exige da gente coragem, força, compreensão, entendimento e também muita indulgência para aqueles hábitos que antes nós compartilhávamos. Né? Então, é importante reconhecer, nós estávamos também ali. Hoje, talvez a gente esteja tentando sair do lamaçal, mas a gente, né, estava também. Então, é importante de ter também muita indulgência, né? E reconhecer que nós estamos longe de qualquer perfeição. Né? Nós não temos ainda a capacidade, né, as características, como nós lemos lá no livro, né? Nós não somos espíritos puros. Não, somos espíritos que estão trabalhando ainda para vencer as próprias imperfeições. Então, se a gente está trabalhando ainda, nós não conseguimos. Né? E reconhecer que os outros que ainda não se despertaram para esse esforço necessário, né, é necessário que a gente tenha sempre muita indulgência, muita compreensão, para entender também que nós ali, hoje, né, estamos tentando sair daquilo. Mas ainda a gente não saiu. Né? Então, Kardec resume tudo isso para nós. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertence, de certa, à ordem mais elevada dos espíritos que a empregaram. Ou seja, nós sabemos que os espíritos progridem, mais uma vez, né, e que seus conhecimentos são mais ou menos limitados. A forma como os espíritos vão nos trazer as mensagens, né, e os entendimentos, ou, a explicação para uma determinada questão, vai ser de acordo com aquilo que eles compreendem, da mesma forma como nós. Se perguntarem para nós o que é metade eterna, cada um de nós vai ter uma determinada forma de responder essa questão. E sabemos que não é pelo fato de o espírito estar no plano espiritual que a mensagem que ele vai trazer vai ser a verdade. Né? Vai ser a verdade segundo a forma que ele compreende ali, né? Se ele não está tentando enganar. Né? Mas aquilo que ele vai tentar nos trazer vai ser de acordo com a forma como ele consegue compreender. Sabemos que, então, devemos levar em consideração o progresso realizado pelo espírito para aceitar aquilo como sendo verdade ou não. E o Kardec faz isso durante toda a sua doutrina. Né? Em reconhecendo, né, o fundo das mensagens e compreendendo que essas respostas, as mensagens recebidas, estão sempre de acordo com o progresso realizado pelos espíritos. Portanto, não podemos aceitar tudo como verdade. É mais importante nós rejeitarmos 10 mentiras do que aceitarmos uma só. Aliás, é melhor que nós rejeitemos 10 verdades, perdão, do que aceitar uma só mentira, como fala lá no livro dos médiuns, né, o Espírito Erasto. Então, que a gente rejeite, né, é preferível que a gente rejeite as verdades do que aceitar uma só mentira. Né? E ele continua aqui. Sendo necessariamente limitado o campo de suas ideias, não podia exprimir seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que existam espíritos criados um para o outro e que deverão fatalmente reunir-se um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, aqui resume para nós toda essa questão das metades eternas. Né? O que a gente trouxe da história do Tobias serve para a gente compreender um pouquinho mais como que acontece ali no plano espiritual também essas uniões. Mas bom, muito obrigado, meus amigos, né? Agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade do estudo, aos nossos amigos do plano espiritual. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.